a nossa... Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos iniciar com esse autor que você já conhece, o Bronislaw Malinowski. É um autor polonês, né, apesar de que fez toda a carreira dele como intelectual e antropólogo na Inglaterra. E esse livro é um livro muito... é um autor muito caro para mim e para a antropologia toda, tá? Ele é muito caro para a antropologia toda porque existe um antes e um depois do Malinowski. Então, a gente, nessa disciplina, que é a antropologia clássica, antropologia 1, né, a gente está entrando agora numa outra fase, tá? Uma outra fase, que é essa fase que se inaugura, né, com que a antropologia vai passar, né, que se inaugura com Malinowski, né? É uma fase em que nós vamos passar a nos debruçar, nós antropólogos, cientistas sociais, né, vamos passar a cientistas sociais da antropologia, vamos passar a focar mais em questões epistemológicas e metodológicas do que em questões ontológicas conceituais, né? Essa primeira fase da disciplina, eu gosto de dizer que é uma fase mais de definição ontológica da disciplina, né? E o que é que eu quero dizer com isso? É uma fase em que os autores eles estão pensando os conceitos-chave, função, estrutura social, cultura, né? Pensando os conceitos fundamentais da disciplina e pensando qual é o objeto de estudo da disciplina, né? Chega aqui em Malinowski, já há uma clareza de que o objeto de estudo da disciplina é a cultura, né? Ou a estrutura social, moldando o comportamento humano em grupo, né? Então, o Malinowski, ele vai, né, uma vez que essas bases ontológicas já estão definidas, o Malinowski ele vai voltar suas atenções, seus esforços para pensar as bases epistemológicas da disciplina, ou seja, o potencial das suas metodologias para se alcançar ali uma realidade mais próxima da realidade sociocultural desse outro, né? Desse outro que é o objeto de estudo da antropologia, né? A diversidade cultural. Então, a gente agora vai ver que há toda uma mudança do jargão, uma mudança, né, das terminologias, uma mudança de orientação. Então, Malinowski ele é um marco para a antropologia porque ele inaugura uma nova forma de fazer antropologia, que a gente até hoje está, digamos assim, colhendo as benesses, né, os frutos desse livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Né? Quando você olha para a antropologia hoje, por exemplo, a gente está ali rediscutindo os nossos conceitos, principalmente porque muitos dos nossos conceitos não têm, né, ou não tinham, há algum tempo atrás, um paralelo com as outras culturas, né? Você vai estudar, às vezes, povos indígenas, povos africanos, e você chega num grupo que não tem um conceito parecido com o nosso conceito de cultura. Então, há toda uma crítica aos conceitos e é uma crítica pautada em observações in loco, né? Do contato do antropólogo com o grupo que ele está estudando, né? Então, a gente tem toda essa antropologia moderna que se faz hoje, se esforçando para refletir, né, as bases das disciplinas a partir da evolução de questões de método, tá? Então, esse é um livro muito importante para a antropologia. E é um livro muito importante para mim, porque foi a partir desse livro que eu entrei para a antropologia também, tá? Eu lembro que eu estava terminando o ensino médio ali no final dos anos 90, tá? E aí, no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, eu participei ali de um projeto de extensão da universidade, aqui da UFPE, como aluno do colégio mesmo, né? Sempre houve essa estratégia de nós professores e de vocês alunos, dentro do que a gente chama de extensão, de alcançar as escolas e de tipo levar um pouco da cultura acadêmica para as escolas ao mesmo tempo, né? Não só para as escolas, mas para outros grupos, povos indígenas, etc, etc. Mas, assim, então, né, dentro desse projeto de extensão desenvolvido pelos arqueólogos, a arqueologia da UFPE,
eu comecei a participar de atividades dentro do Laboratório de Estudos Arqueológicos, ali no 10º andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da UFPE. E aí, ali, né, dentro da arqueologia, eu comecei a me interessar ali por alguns temas referentes à antropologia, mas era um interesse muito distante, tá? E aí, um belo dia, eu estava indo no sebo comprar meus livros semanais, eu sempre ia em sebo comprar livro, revista, era uma época que não tinha ali, até tinha internet, o computador chegou lá em casa, era 99, 2000, mas assim, não era uma internet como a gente conhece hoje, tá? Então, a gente se informava muito em banca de revista, em sebo. Então, eu lembro que eu cheguei no sebo e vi esse livro, tá? Eu não conhecia o Malinowski, eu conhecia alguns arqueólogos, mas não nenhum nome da antropologia mais forte. Eu sabia que arqueologia e antropologia eram áreas irmãs, que caminhavam juntas. Inclusive a área 35, né, da CAPES, né, que é a área de produção do conhecimento 35, arqueologia e antropologia. Então, nesse sebo, eu encontrei esse livro, né? Só que eu não, à primeira vista, eu achei que eu estava comprando outra coisa. Eu achei que eu estava comprando um livro de um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky, olha. Então eu jurava que eu estava comprando um livro do Mayakovsky, né? Poxa, Mayakovsky, olha, louco Mayakovsky na época. Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei no ônibus ainda, que eu fui ver o título e fui ver o autor aqui da coleção Pensadores, foi que eu identifiquei o erro. Malinowski, que diabos é isso? Que droga! E aí, quando eu fui ver, né, fui folhear o livro, eu disse, não, ele é antropólogo, interessante. Eu já estava ali na arqueologia, né, me preparando para fazer o vestibular para história e, né, a partir da história entrar na arqueologia. E aí eu disse, olha, um antropólogo. Eu cheguei em casa, fui ler. E quando eu comecei a ler, é um livro aqui de suas 400 páginas, 400 e poucas páginas, mas eu fui tomado assim de uma curiosidade, de uma empolgação, e terminei de ler o livro ali em uma semana. E quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu sabia que eu seria antropólogo, né? Então fiz o vestibular, na época era vestibular, para ciências sociais, e já entrei no curso sabendo que minha orientação seria antropologia, né? E aí comecei a trabalhar com todos os temas da antropologia que eu pude. Então, é um livro muito importante para a antropologia, é importante para mim, porque se não fosse por esse livro, provavelmente eu não estaria aqui, né? Estaria em outra área, fazendo outra coisa. Então, é um livro que a gente, né, que é um clássico bastante importante. E como eu disse na aula passada, né, junto com Radcliffe Brown, o Malinowski, ele é um dos representantes do funcional estruturalismo britânico. Funcional porque ele está interessado em identificar a função das instituições sociais em organizar os indivíduos em grupo, né? E também em entender como algumas regras do convívio desses indivíduos em grupo se estruturam, né? Se consolidam, né? A ponto de serem introjetadas pelos indivíduos que vão agir seguindo essas regras dentro das suas interações sociais. Tá? Então, Malinowski, assim como Radcliffe Brown, faz parte dessa escola que está interessada em entender como as instituições sociais, né, funcionam como mecanismo de organização social e mecanismos que vão estruturar regras de convívio de indivíduos em grupo. Tá? Como eu disse na aula passada, o funcional estruturalismo é uma escola britânica de inspiração na escola sociológica francesa. Tá? Então, antes da gente começar com Malinowski, é importante pontuarmos algumas coisas. Por exemplo, a importância de Malinowski e as questões de método, né? Quando a gente olha ali e volta para a nossa primeira aula, que nós vimos um pouco da história das ciências sociais e da antropologia, né? O que é que a gente tem antes do Malinowski? A gente tem o evolucionismo, né? Pautado no método comparativo, tá? Que é um método de se fazer ciência que você vai comparar, né? Comparar seja
em termos de ciência social, a evolução de diferentes grupos humanos no mesmo território ou em territórios diferentes, vai comparar a diversidade cultural ou as particularidades culturais de diversos grupos humanos, ou no mesmo território ou em territórios diferentes. Então, quando a gente olha para o evolucionismo, né, o que é que os evolucionistas estavam procurando? Né? Eles faziam comparações, né, da diversidade cultural a partir da cultura material. Lembra quando falávamos do materialismo histórico de Marx e do modo como o Morgan utilizava elementos arqueológicos da cultura material para pensar a evolução cultural? Então, os evolucionistas eles vão utilizar um método comparativo, né, para comparar as diferentes culturas a partir da sua produção material. E feito isso, eles vão procurar, né, a origem de determinadas instituições sociais, a família, né, o sistema de parentesco, a propriedade e o sistema de propriedade privada. Então, eles vão tentar identificar as origens dessas instituições, né, argumentando que um grupo é mais evoluído que o outro, pela sofisticação das suas instituições e pela sofisticação da sua produção material. Tá? E aí, depois dos evolucionistas, a gente tem os difusionistas, né, que também vão utilizar um método comparativo, mas pensando as particularidades culturais, principalmente as particularidades históricas. Então, os evolucionistas, eles comparavam culturas muito díspares. Né? Você pega os estudos de Morgan, né, quando ele está pensando a origem da família, por exemplo, ele vai pegar, né, exemplos desde o Império Romano, né, desde a Grécia Antiga, antes dos filósofos, né? E vai comparar com povos contemporâneos dele, com povos indígenas. Então, ali, qual é o critério da escala de comparação? A gente não está vendo um território, a gente está pegando dois territórios distintos, né? Com troncos linguísticos distintos. Isso a gente tem que pensar quando vai comparar, porque senão a comparação fica ali um pouco, né? Então, os difusionistas vão dizer, olha, a escala de comparação dos evolucionistas é muito ampla. Isso não permite a gente fazer uma identificação ou uma afirmação precisa. A gente precisa diminuir a escala. Se a gente comparasse, selecionando um território, dentro desse território a gente identificasse duas culturas e comparar, que são relativamente próximas, e comparasse essa cultura dentro de um mesmo período histórico, e comparasse essa cultura, talvez rendesse informações mais interessantes. Então, os difusionistas vão fazer uma crítica ao modo como os evolucionistas argumentam sobre a evolução humana e ao modo como os evolucionistas fazem a comparação entre a diversidade cultural. Tá? E eles vão dizer, olha, para a gente poder comparar, a gente tem que identificar recorrências de traços culturais comuns, seja na produção material, seja ali em questões linguísticas ou etc., né, das próprias instituições, né? Bom, os evolucionistas vão justamente argumentar, né, que as culturas estão trocando. Então, que determinados elementos culturais se difundem entre diferentes culturas no mesmo território. Então, é mais interessante você, ao invés de pensar que todas as culturas estão caminhando, seguindo uma única história comum, pensar que cada cultura tem a sua particularidade histórica e isso não faz dela menos evoluída ou mais evoluída que a outra. Né? Depois disso, a gente tem a escola sociológica francesa, tá? Que vai começar a estabelecer parâmetros comuns de comparação, tem aquele, né, o que chamamos de categorias comuns de pensamento. A escola sociológica francesa, como a gente viu, é uma escola que vem ali do Durkheim, que tem ali um pé na filosofia kantiana, né? E o Durkheim, junto com Marcel Mauss, eles estão muito preocupados em identificarem categorias comuns do pensamento, né? Então, aquele próprio texto, né, formas primitivas de classificação, eles estão, né, fazendo esse exercício de comparar a lógica
na produção de conhecimento, tanto do Ocidente como desses povos, entre aspas, indígenas e tribais. Tá? O que eles estão argumentando? Eles estão dizendo, olha, desde as sociedades complexas até as sociedades simples, né, eles utilizam, mobilizam uma mesma lógica de produção de conhecimento, né? E qual é a base dessa lógica? Eles precisam estar em sociedade para estabelecerem categorias comuns de pensamentos, formas compartilhadas de atribuir significado e sentido ao mundo para que eles possam classificar o mundo, tá? Então, a gente tem ali uma série de questões metodológicas que vinham sendo discutidas, né, para dar base, né, à consolidação dos conceitos da disciplina, né, função, estrutura, categorias de pensamento, etc, etc, etc. Né? E é exatamente aqui que entra o Malinowski, né, com o funcional estruturalismo britânico, que vai, né, tentar pegar tudo o que se aproveita dessas três outras correntes, especialmente a escola sociológica francesa, e tentar, digamos assim, refinar as questões de método, né, que estavam circulando, sendo discutidas ali na antropologia. Né? Então, o que é que o funcional estruturalismo vai propor? Primeiro, que todo conhecimento tem que ser pensado a partir de uma sólida base empírica. Né? Radcliffe Brown como Malinowski, eles são empiristas. Tá? Eles só vão começar a produzir conhecimento depois que eles tiverem coletado dados em loco, ido no lugar buscar os dados, para que esses dados cheguem até eles sem ruídos de comunicação. Né? Você pensa Marcel Mauss, Émile Durkheim, eles contratavam pessoas para irem para o além-mar, trazerem os dados sem muito treinamento, e aí, quando eles estavam com os dados, eles começavam a refletir abstrações sobre a diversidade cultural. Eram os racionalistas. A escola funcional estruturalista, ela tem uma base empírica muito forte. Então, primeiro se coleta o maior número de dados, né, como se você estivesse inventariando uma cultura, inventário, sabe? Inventário. Inventariando uma cultura, só depois que você tiver uma ampla gama de dados, você vai se debruçar sobre eles e passar, né, a refletir e a pensar, né, possíveis conceitos, possíveis reformulações conceituais, possíveis reformulações argumentativas, novas categorias, né, para se entender o comportamento humano e o pensamento humano. Então, quando a gente entra no estrutural funcionalismo ou no funcional estruturalismo, vocês vão ver os nomes das duas formas, né, a gente vê que a comparação das histórias particulares de cada sociedade vai ser o foco. Eles já partem do princípio de que não. As culturas e as sociedades não seguem uma única linha histórica evolutiva. Não, elas têm histórias particulares. Histórias particulares, tá? Que se cruzam, que se trocam, que se misturam. Tá? E eles vão procurar a recorrência de padrões comuns. Por exemplo, a lógica dual da organização dos grupos sociais em torno de um totem. Isso é um padrão. Tá? Isso é um padrão comum que todas as sociedades que, né, se organizam moralmente e eticamente em torno do totem seguem. É um padrão comum. Olha, sociedades totêmicas, elas se organizam em grupos de opostos que se complementam. Tá? E só a partir dessa comparação pautada em histórias particulares, com dinâmicas culturais particulares, a partir das quais se observam recorrências, é que a gente vai poder, né, fazer generalizações do tipo, todas as sociedades, né, em todas as sociedades existem uma regra de classificação a partir de pares de opostos, pautada na associação por oposição e contrariedade. Abstrato, né? O que é que o professor quer dizer com isso? Que todas as sociedades, por exemplo, classificam o mundo a partir de pares de opostos. Bem ou mal, alto, baixo, norte, sul, leste, oeste, preto, branco, homem, mulher.
É claro que hoje em dia a gente já tem mais conhecimento sobre isso e a gente sabe que entre esses pares de opostos existem uma diversidade imensa de combinações, né? Que entre o par de oposto homem e mulher existem ali uma infinidade de combinações de dinâmicas de gênero, mas isso é antropologia contemporânea atual. A gente está falando da antropologia do Malinowski, né? E essa argumentação faz sentido, porque, de fato, os seres humanos, eles classificam o mundo seguindo essa lógica dual, essa lógica pautada na classificação do mundo em pares de opostos, né? Mesmo hoje em dia, com todo o refinamento teórico que a gente tem, né, quando a gente olha para as instituições, né, a política, né, a família, elas ainda insistem, demora para as instituições se atualizarem, né? Então, o funcional estruturalismo ele estava interessado em algumas, digamos assim, nessas questões, tá? Nessas questões que envolvem a comparação humana e que envolvem identificar padrões recorrentes, seja de funcionalidade, tá, das instituições em ordenar o mundo, a partir de pares de opostos complementares, etc., etc., seja no modo, né, como as instituições padronizam regras de comportamento que vão estruturar a vida em grupo. Tá? Então, até aqui, a gente tem a antropologia se definindo conceitualmente e utilizando o método comparativo, tá, para refletir fenômenos particulares, né, de uma cultura, mas para pensar toda a espécie humana. Tá? Então, ele vai nas sociedades que têm uma lógica totêmica e observam que as sociedades totêmicas classificam o mundo seguindo essa lógica dual, cima, baixo, bem ou mal, e depois eles generalizam, olha, todas as sociedades humanas seguem essa mesma lógica. Comparei as particularidades culturais de centenas de culturas, indígenas, africanas, europeias, modernas, atrasadas, entre aspas, estou usando o jargão da época, e identificamos que há, geral, uma generalização, todas elas classificam o mundo desse modo. E aí surge Malinowski, né? Malinowski, ele vai revolucionar a antropologia, por quê? Porque ele vai dizer, essas questões são interessantes, mas nós precisamos definir princípios metodológicos específicos para a antropologia. A antropologia não é uma ciência natural, como diria Radcliffe Brown. Tá? A antropologia não pode se focar em questões, digamos assim. A antropologia ela não pode ficar dependente de métodos de outras disciplinas. O método comparativo não era um método da antropologia, era um método do fazer científico. Desde o naturalista, que vai se transformar no atual biólogo, que está comparando a evolução das espécies em laboratório, o crescimento de um geneticista, por exemplo, o crescimento de duas mudas, de duas plantas, mediante determinadas situações de calor, frio, etc., etc., até o antropólogo, que vai comparar a diversidade cultural. Nessa época, a ciência utilizava o método comparativo, não era um método da antropologia. Tá? Então, o Malinowski ele vai dizer, olha, a gente ainda está precisando de um método que atenda às nossas especificidades. Tá? E é aí que, né, a gente vai ver a etnografia ganhando força a partir dos trabalhos do Malinowski. Tá? Etnografia, talvez alguém aqui venha da história, né? Etnografia era o estilo, né? Era um estilo literário que os cronistas de viagem, né, os viajantes que se arriscavam no além-mar, utilizavam para descrever os povos. Etnografia é a escrita dos povos, etno, diferença, uma tradução assim muito pífia, por aí, etno, diferença, diversidade, né? Grafia, escrever sobre a diversidade cultural. Mas não havia ali uma conceitualização, né, em termos científicos, do que era etnografia. Então, quem estuda história, por exemplo, já deve ter lido as etnografias do Hans Staden.
né, que era um missionário que o navio dele naufragou aqui na costa do Nordeste e ele foi parar com os povos indígenas, e os povos indígenas iam comer ele, né, praticar o canibalismo com ele. Ele morria de medo, chorava, e os índios não comiam ele porque ele era fraco. Vocês sabem que o canibalismo é pautado na antropofagia, né? A gente vai comer o outro para pegar o poder do outro. Você não vai comer uma pessoa covarde, senão você vai virar um covarde. Então, em tempo que ele ficou cativo dos povos indígenas da costa aqui nordestina, ele escreveu as etnografias contando como era a cultura. Se não me fala a memória dos índios Caeté, não, os Caeté foram que comeram bispo sardinha, eu acho. Bom, mas enfim, isso é um detalhe. Então, o tempo que o Hans Staden esteve cativo dos índios, ele escreveu sobre a diversidade cultural daquele povo. Ele escreveu sobre aquele povo, que era uma etnia diferente, era um povo diferente, tá? Culturalmente diferente do europeu daquela época. Tá? Então, muitas das crônicas de viagens eram conhecidas nessa literatura, né, dos diários de viagem, como etnografia, tá? Porque era a escrita do outro, a escrita da diversidade cultural, a escrita da outra cultura. Mas não havia nenhuma conceitualização sobre isso. E o Malinowski, ele vai também junto com Radcliffe Brown, da escola britânica, mas o Malinowski em maior profundidade, ele vai se debruçar a conceitualizar a etnografia como um método mais apropriado para a produção de conhecimento antropológico. Tá? Então, a partir de então, né, os esforços da antropologia e do Malinowski, especialmente, dentro da escola funcional e estruturalista britânica, né, se concentram em aprimorar o potencial da observação participante e da etnografia como metodologia essencial para o trabalho do etnógrafo. Paralelo a isso, vai ocorrer, dentro da própria antropologia, um movimento de atualização do método comparativo, né, que vai se deslocar das grandes pretensões, das grandes generalizações. Né, e, ao mesmo tempo, o método comparativo vai, né, ficando não escanteado, mas a comparação da diversidade cultural vai ser cada vez mais alicerçada pela produção de boas etnografias, ou seja, escritos cientificamente embasados pela literatura antropológica, em que serão apresentadas toda a gama de elementos característicos da cultura de um povo. E aí, sim, uma descrição detalhada da cultura de um outro grupo vai te permitir fazer uma comparação mais pé no chão com outras culturas que também estarão descritas em etnografias. Tá? Mas, como eu disse, a evolução, a grande sacada do Malinowski não foi nem a etnografia em si, porque as etnografias já existiam. Tá? Desde que se começou a se desenvolver esse estilo literário conhecido como crônica de viagem. Tá? Qual é o grande diferencial do Malinowski? É basear a etnografia em observação participante. É embasar a etnografia na ideia de que o antropólogo ele tem que se deslocar até o lugar em que o grupo que ele vai estudar se encontra, conviver com esse grupo, aprender a língua desse grupo para melhor se comunicar com esse grupo, para identificar as categorias de pensamento locais e, a partir disso, poder ter uma descrição detalhada mais correspondente à realidade daquele grupo. Tá? Então, o Malinowski ele vai ter esse diferencial justamente quando ele vai se tornar esse diferencial justamente quando ele traz, né, para o método etnográfico, primeiro, quando ele traz o método etnográfico como base para a antropologia, e segundo, quando ele vai trazer a observação participante como o princípio fundamental do método etnográfico como aplicado pelos antropólogos. Tá? Então, o Malinowski ele vai desfazer essa imagem dos povos nativos como fósseis vivos, né? E é uma coisa interessante, porque ele vai articular psicologia social e antropologia. Lembra que a gente falou que o Malinowski, diferente do Radcliffe Brown, ele é um individualista metodológico? O Radcliffe Brown, ele é
né? Ele é um holista metodológico. Radcliffe Brown está tentando definir o objeto da antropologia como uma estrutura social. Né? A estrutura social é como um corpo orgânico, é como um organismo vivo, um corpo humano. Tá? E aí o corpo humano ele funciona bem porque todas as suas partes, cada uma tendo uma função, está contribuindo para o bem do todo, de toda a estrutura. Né? Então, Radcliffe Brown quer ver o todo, quer ver a estrutura. Né? O Malinowski não. O Malinowski ele quer ver como cada uma das partes estão funcionando. A partir da identificação do funcionamento de cada uma das partes, ou seja, de cada um dos indivíduos, ele vai ver, né, como a estrutura social se consolida. Tá? Então, é o caminho inverso. Radcliffe Brown é um holista metodológico. Ele parte do todo para ver ali as partes. O Malinowski é um individualista metodológico. Ele parte das partes para se chegar ao todo. Tá? Então, o Malinowski ele é realmente uma pessoa muito interessante, um intelectual muito interessante. Tá? Que a gente está conhecendo, vocês estão conhecendo hoje, alguns já conhecem. Né? Então, vamos falar um pouco isso é um contexto, né? O contexto mais amplo, de onde é que ele se insere, tá? Nessas discussões antropológicas. Agora, a gente já sabe onde o Malinowski se insere, vamos entrar na obra do Malinowski, né? O Argonautas. Bom, o Malinowski, pelo nome, né? Ninguém esperava que o Malinowski fosse inglês com esse nome, né? Bronislaw Malinowski. Né? O Malinowski ele é de uma cidade chamada Cracóvia, na Polônia. Tá? E ele era físico, nada a ver com antropologia. Era físico. Vocês sabem que a física tem a física aplicada e a física teórica, né? Ele é um estudante de física, tá? E só em 1910, tem um ano de nascimento dele, eu nem coloquei o nascimento dele. Bom, ele nasce ali no final do século XIX, né? 1884, e morre um pouquinho antes do fim da guerra, em 1942, da Segunda Guerra. Tá? Então, em 1910 é que ele vai se interessar pela antropologia, que é quando ele vai fazer a sua pós-graduação na London School of Economics, né? Na Escola de Economia de Londres, que era onde haviam os cientistas sociais britânicos de maior peso, digamos assim, não de maior peso, mas que eram referências. Tá? Antropologia, assim como a economia, são ciências sociais. E o Malinowski foi estudar, vou passar para você, Carlos, Cadu. E o Malinowski, quando ele foi estudar antropologia, o primeiro contato que ele vai ter com antropologia é nesse departamento de ciências sociais da Escola de Economia de Londres. Tá? E no ano de 2013 ele já entra como professor da London School of Economics, né? Antropólogo, né? Professor da Escola de Economia de Londres. Curiosidade, né? Eu também, meu primeiro cargo como professor foi num departamento de economia, um antropólogo que dava uma disciplina, né, de sociologia, de consumo, cultura, dentro de um curso de economia, tá? E como eu disse, o Malinowski teve uma inspiração muito grande em Emile Durkheim e também num grande outro conhecido da gente, que é o Sigmund Freud. Tá? Por que ele teve influência no Freud? Tá? O Freud ele tem um livro muito interessante chamado Mal-Estar na Cultura, ou Mal-Estar na Civilização. Tá? Que é justamente um livro em que o Freud está analisando como os indivíduos introjetam essas regras sociais, estruturadas socialmente. Então, o Freud está argumentando que a sociedade exerce uma força sobre os indivíduos. É claro que ele está olhando os indivíduos, como essa força faz os indivíduos agirem. Tá?
Então, se eu posso dizer aqui, a inspiração do Malinowski são esses dois autores, o Emile Durkheim, porque estava trabalhando com essa ideia de estrutura e função, numa perspectiva holista, ou seja, vendo o funcionamento, vendo o todo para chegar no funcionamento das partes, olhando a estrutura, o todo para chegar nas partes, e o Freud, que fazia justamente o contrário. Ele estava identificando o todo, como ele se estrutura, mas estava vendo como os indivíduos, né, absorvem o todo, como os indivíduos jogam com o todo, a pressão que o todo, a estrutura exerce nos indivíduos para que os indivíduos atuem no mundo. Oi, Cadu, pode falar. Só dois pontos de curiosidade. Assim, o primeiro é como essas universidades europeias e tal, elas consideram as ciências humanas, né? Está lá na London School of Economics, mas trabalha ciências sociais. É um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, que é uma visão mais holística. E outra é que a London School of Economics ainda é importante hoje, né? Tem uma atuação importante hoje, inclusive teve estudos que eles publicaram e tal, contribuíram bastante. Então está viva aí até hoje. É isso, Cadu, obrigado. Com certeza. Há na produção do conhecimento uma grande parcela de. Há uma necessidade grande, sim, do que nós produzimos dentro das ciências sociais não aplicadas e dentro das ciências humanas e das humanidades. Sim, a gente está vendo um descrédito hoje com mais força, né, por causa, digamos assim, dessa racionalidade instrumental, né, do capitalismo pós queda do muro de Berlim, né, políticas neoliberais, etc. Mas o Kula, por exemplo, o Malinowski, o Argonautas do Pacífico Ocidental, o Malinowski está justamente fazendo uma crítica aos amigos dele, economistas da Escola de Economia de Londres. Porque o que a economia diz? A economia ela vai analisar o custo-benefício. O que eu vou ganhar em estabelecer amizade com Cadu, por exemplo? Então, os economistas eles vão dizer que é uma lei natural essa lógica do custo-benefício. É uma coisa naturalmente humana, característica das sociedades humanas. É um padrão, né? O homem ele é econômico, ele segue padrões de racionalidade econômica, ele só se relaciona com os outros pensando no custo-benefício, ele só estabelece ali fronteiras territoriais pensando no custo-benefício. E o Malinowski ele está dizendo não. Há relações econômicas anteriores ao custo-benefício, como por exemplo a dádiva. A dádiva é uma relação que ela transcende esse princípio da racionalidade instrumental econômica, em que tudo que você faz é pensando no custo e no benefício que você pode ter, e a dádiva é uma relação pautada na troca e na reciprocidade. Você está trocando alguma coisa esperando que a pessoa que recebeu o que você deu te dê outra. Então, eu vou trocar contigo meio quilo de carne de cordeiro e você vai pegar ali da sua roça e vai me dar 1 quilo de macaxeira, ou de aipim, ou de... Como é que os paulistas falam, meu Deus? Enfim, vai trocar ali uma coisa pela outra. Então, o Malinowski, quando escreve o Argonautas do Pacífico Ocidental, ele está vendo justamente um sistema de trocas, mas que não é um sistema de trocas que segue a razão utilitária economicista. Trocas pautadas no interesse e em tirar benefício do que você está trocando. Não, o Kula é um sistema de troca pautado na dádiva. Você troca um colar por uma concha, você troca um saco de inhame por uma fórmula mágica, você troca uma filha por uma esposa. Então, é um sistema de troca que, para um economista ingênuo, pode ser simplesmente um sistema de troca econômico. Mas o Malinowski vai dizer, não, é um sistema de troca que antecede essa razão instrumental do pensamento econômico. É um sistema de troca pautado não pela lógica custo-benefício,
É um sistema de troca pautado pela lógica da dádiva. Ter, dar, retribuir, receber. Tá? Mas a gente vai chegar lá, senão eu vou me atravessar. Mas o que o Cadu falou é importantíssimo. Tá? De dentro da Escola de Economia de Londres, o Malinowski está desenvolvendo um estudo dialogando com os economistas. Um estudo antropológico dialogando com os economistas, argumentando que a razão instrumental pautada na lógica custo-benefício não é um padrão universal, que existem outras sociedades que fazem suas trocas, né, pautadas em outras lógicas, na lógica da dádiva, na lógica do dar, retribuir, receber. Tá? Então, como eu já disse, né, o Malinowski é um dos principais representantes do funcionalismo. Né? E o funcionalismo é uma perspectiva de trabalho antropológica diretamente ligada ao trabalho de campo. Tá? Diretamente ligado ao trabalho de campo. Então, o Malinowski está justamente criticando a transposição de categorias culturais ocidentais, como essas categorias, né, que eu acabei de falar, né, o custo-benefício, isso é uma categoria universal. É o capitalismo moderno que inaugura essa ideia de que as relações humanas são pautadas pela lógica custo-benefício. Então, ele está criticando essa ideia de transpor essas categorias ocidentais para refletir sociedades cujas categorias não encontram paralelo. Os trobriandeses não sabem o que é custo-benefício. Aí chega uma pessoa da Inglaterra e diz que essa lógica de trocar economicamente pautada nessa razão custo-benefício ela é universal? Não, ela não é universal. Vocês estão dizendo, ela pode ser até universal dentro dessas sociedades urbanas industriais, que já introjetaram a racionalidade capitalista, mas as outras sociedades não. Tá? Então, dentro dessa perspectiva teórico-funcional e estruturalismo, como a gente já viu, o conceito de função ele permite ao antropólogo reconstruir, a partir de dados caóticos que se apresentam na observação do pesquisador, né, os sistemas que ordenam e dão sentido aos costumes aos quais se cristalizam o comportamento dos homens. Tá? Então, olha, aqui a gente precisa só pontuar uma diferença crucial entre Malinowski e Radcliffe Brown para a gente avançar. Né? Lembram que na aula passada, tá, eu falei que para o Radcliffe Brown, o estudo das funções serve para um antropólogo entender a estrutura social. O antropólogo ele vai olhar, né, as instituições sociais, parentesco, política, religião, e vai ver a função que elas exercem em estabelecer a ordem e em estruturar padrões de comportamento e pensamento, que é a estrutura social. Padrão de comportamento e pensamento. São padrões de comportamento e pensamento introjetados pelos indivíduos. Isso é uma estrutura social. E a finalidade última da antropologia seria identificar essas estruturas sociais, como as instituições funcionam como consolidadoras, como criadoras, como fundantes das estruturas sociais. Tá? Nesse sentido, o funcionalismo vai permitir ao antropólogo funcional estruturalista, né, ao antropólogo, observar o modo como um sistema simbólico se estrutura. Um sistema moral, que regula o que é certo e o que é errado. Como isso se estrutura? Como se estruturou na espécie humana que o incesto não é moralmente aceitável, que é ruim? Tá? Então, para o funcionalista, né, ele vai observar o modo como um sistema simbólico se estrutura, cria padrões de comportamento e de pensamento, sendo assimilado e reproduzido, promovendo maior organização social. Já Malinowski, o conceito de função serve para entender um modo de resposta cultural
para questões biológicas do ser humano. Qual é a função da instituição família? Impor limites ao biológico. Dizer com quem você deve estabelecer matrimônio ou não. Dizer com quem você deve se relacionar sexualmente ou não. Então, qual é a função da família, né? Pensando num modo de resposta cultural para questões biológicas? Barrar o incesto. Tá? Então, diferente de Radcliffe Brown, Malinowski vai utilizar o conceito de cultura, pensando a dimensão psicológica e sociológica, para entender o modo como são produzidas respostas culturais para demandas biológicas. Então, olha, produzir respostas culturais para demandas biológicas. Na verdade, o que o Radcliffe Brown está chamando de estrutura, o Malinowski está chamando de cultura. Né? A cultura vai produzir mecanismos culturais para controlarmos os nossos impulsos biológicos. E aí a gente vê uma relação com Freud bastante grande. Para quem leu Freud, para quem tem um conhecimento de psicologia social ou de psicologia. Tá? E aqui a gente chega, antes de entrar nos argonautas, né, no conceito, pessoal, me interrompam se tiver curiosidade, qualquer coisa, porque infelizmente eu preciso falar como uma metralhadora por causa do tempo, tá? Mas me interrompam, porque a gente para, se não der tempo de terminar hoje, aí entra no pedaço da outra aula. Então a gente chega aqui no conceito central do Malinowski, como eu disse alguns minutos atrás, que é o conceito de observação participante, que é, na verdade, uma técnica de pesquisa, né, conceitualizada dentro do arcabouço intelectual produzido pela antropologia até hoje, porque até hoje a gente está reformulando as conceitualizações em torno da observação participante. Né? Bom, essa foi a maior inovação do Malinowski para a antropologia, para o trabalho de campo etnográfico, como eu já disse. Né? A ideia de você se deslocar do teu gabinete, atravessar um continente ou um oceano e até o grupo que você vai estudar, seja porque o governo do teu país te contratou para estudar aquele grupo, seja porque você tem interesses especiais em alguma questão daquele grupo, ou em alguma dinâmica daquele grupo que te despertou interesse, que tu acha que vai ser interessante para tu refletir a condição humana, né? Mas a ideia da observação participante é essa, é você se deslocar, né, viajar, entrar em contato com a outra cultura para assimilar categorias nativas inconscientes. Olha Freud de novo dialogando com Malinowski. Na verdade é o contrário. Olha o Malinowski de novo dialogando com Freud. Então, a partir da observação participante, o antropólogo vai assimilar as categorias nativas, conscientes ou inconscientes, que ordenam o universo cultural daquele grupo, que produzem respostas culturais para as demandas biológicas daquele grupo. Tá? E a partir disso é possível aprender uma totalidade integrada para, posteriormente, realizar um procedimento analítico da realidade cultural. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, para a gente analisar, desenvolver um procedimento analítico de uma realidade cultural diferente da nossa, a gente tem que entrar naquela realidade cultural. Não se tornar o outro, isso é impossível. Malinowski sabia disso. Não está propondo que a gente vai lá se tornar o outro, não. Mas ele está sendo bem realista. Olha, a gente vai lá, a gente vai morar com eles, a gente vai aprender a língua deles para só se comunicar na língua deles. A gente vai ver como é que eles conversam um com o outro, o que é que desperta interesse deles, o que é que não desperta. A gente vai perguntar por que é que você não gostou daquilo que o seu vizinho fez. Eu nunca pensei sobre isso, mas me conta.
o inconsciente. Às vezes a gente, quando um padrão de comportamento se estrutura, a gente age inconsciente. A gente pensa. Não pensa muito. Né? Então, o que é que o Malinowski está propondo? É que para o antropólogo chegar mais próximo da realidade cultural do outro, ele precisa minimamente interagir com aquele outro, a ponto de aprender as suas línguas, de executar as suas tarefas. Tá? Então, a observação participante é a grande inovação do Malinowski. Agora, ela não elimina o trabalho do pesquisador da coleta de dados, né? Como entrevistas, mapas conceituais, mapas de categorias nativas, genealogias, censos demográfico. Tá? Quando a gente fala observação participante, ela é uma técnica de pesquisa, dentre tantas outras, que auxiliam no desenvolvimento de uma boa etnografia. Então, quando o antropólogo vai em campo ainda hoje, claro, tendo atualizado as questões que são importantes para a gente hoje. Hoje a gente tem outras questões. À medida que o mundo, que a gente vai, como diz Foucault, né, Michel Foucault, ele vai dizer o quê? Que o mundo, de tempos em tempos, de 100 em 100 anos aproximadamente, a gente vê uma mudança de episteme. Surgem novas tecnologias, surgem novas formas de se relacionar com o meio ambiente, novas formas de se relacionar com o cosmos, novas formas de se relacionar com nós mesmos, e a gente atualiza o nosso arcabouço do direito, da política, da medicina, já que a gente está falando de Foucault, os mecanismos de controle. Então, de tempos em tempos, a gente vê, né, mudanças de episteme. Episteme é visão de mundo, a gente pode traduzir de uma forma muito pífia, mas que serve para o que eu estou querendo argumentar. Então, a gente hoje vive um episteme, né, com questões que despertam nosso interesse, que não despertavam o interesse do Malinowski. Né? Por exemplo, hoje está todo mundo preocupado com a extinção da espécie humana. É uma coisa que começou a se delinear ali com o surgimento da bomba atômica e com as tecnologias de guerra no começo do século XX, né? E hoje em dia, com esses problemas ambientais decorrentes de uma grande, digamos assim, do nosso ritmo de consumo e produção industrial, a gente vê ali que, né, a gente hoje pode colocar a tecnologia, o progresso e o desenvolvimento pode colocar em risco a nossa própria existência. Tem um sociólogo interessante, Yuri Beck, que trata disso, né? Sociologia do risco. Então, são outras questões. A gente se atualiza para essas questões. Né? Mas o modo como a gente faz uma boa etnografia ainda está pautado na observação participante, em entrevistas, mapas conceituais, mapas de categorias nativas, genealogia, censo, etc, etc, etc. A gente aplica isso pensando as questões na atualidade. Tá? E, enfim, né, feita a coleta dos dados, é necessário esse momento posterior de interpretação dos dados. Então, o que é que o Malinowski fez de tão inovador? Ele dividiu a pesquisa antropológica em dois momentos. Primeiro é o momento da coleta de dados, em que o antropólogo tem que ir no campo coletar os dados. Interagir com os outros. E a partir dessa interação vai surgir um conhecimento. O antropólogo ele vai perguntar, vai aprender a língua e vai perguntar: por que você está fazendo isso? Eu nunca pensei nisso. Então pensa agora, por que você acha que você está fazendo isso? Olha a psicologia. Por que você acha que está fazendo isso? E aí, a partir disso, ele vai, né, produzir conhecimento a partir desse contato com o outro. Tá? E depois, você vai ter que se distanciar do outro e refletir sobre esse contato para escrever, né, o teu relatório de pesquisa, a tua tese, a tua dissertação. No caso aqui foi a tese do Malinowski, trabalho de pós-graduação do Malinowski. Um dos trabalhos do Malinowski, tem N outros. Tá?
Então, o Malinowski ele é importantíssimo por isso. Ele vai trazer a ideia de observação participante para auxiliar numa conceitualização socioantropológica da etnografia, e ele vai dividir o trabalho do antropólogo em dois momentos. O momento da coleta dos dados, em que ele se isola com o grupo estudado, e depois o momento do tratamento dos dados, em que ele sai do local de estudo dele, volta para o escritório dele, com tudo que ele coletou, cheio de caixa, e aí ele vai fazer o tratamento dos dados e pensar, né, no modo como ele vai produzir conhecimento com aquele material todo que ele coletou. Tá? E aí a gente chega no Argonautas do Pacífico Ocidental. Tá? Bom, esse livro, como eu disse, é um livro que é fundamental. Né? Sugiro que vocês leiam todo. Tá? Então, nessa época, Malinowski, né, estava focado em analisar esse sistema de trocas, conhecido como Kula, né? Um sistema de trocas conhecido dos europeus ali nas Ilhas Trobriand. O Malinowski ele já havia adquirido bastante experiência de trabalho de campo. Tá? Já tinha desenvolvido o trabalho de campo. Tá? Na Austrália, também na Nova Guiné. Tá? Mas é só nas Ilhas Trobriand, né, no leste da Nova Guiné, que ele vai conseguir aplicar suas ideias, o que ele já vinha, né, pensando em termos antropológicos, para fundamentar o método etnográfico e a observação participante como base para a produção do conhecimento antropológico. Tá? E, a partir dessa experiência dele nas Ilhas Trobriand, ele vai produzir essa monografia, né, esse estudo feito apenas por ele, né, e vai deixar esse legado importantíssimo para a antropologia. Né? Como eu disse, esse livro é um marco. Ele marca um antes e um depois na antropologia. Mesmo que ele já esteja datado, a antropologia que a gente faz hoje é inspirada em questões de métodos que estão aqui. Você pode ver os estudos antropológicos, eles estão sempre se atualizando, refletindo a própria aplicabilidade e o próprio potencial do seu método. Eu acho que quando a gente olha para as ciências sociais, como as ciências sociais que nós conhecemos, antropologia, sociologia e ciência política, a antropologia é uma ciência, é a ciência que mais reflete sobre o alcance do seu método. Ela autocritica o seu método. Você lê uma etnografia, você lê uma dissertação, uma tese, sempre tem um capítulo em que você diz, olha, eu apliquei o meu método, ele foi útil, porque me possibilitou, né, alcançar isso e aquilo, mas ao mesmo tempo ele não me permitiu alcançar outra coisa que eu queria. Então eu preciso refletir sobre o meu método. O meu método não é perfeito, nenhum método é perfeito. Ele te abre possibilidades para entender determinadas coisas, mas não alcança N outras coisas. E esse exercício, né, característico da antropologia, ele está se autorrefletindo em termos metodológicos, né, a gente vê ali como um dos legados do Malinowski. E aí depois vocês vão ver em Antropologia 2, ou então no comecinho de Antropologia 3, eu acho que é Antropologia 2, o diário que o Malinowski fez, que era o diário que a mulher dele só deixou publicar depois que ele faleceu. A esposa dele, a companheira dele, só deixou ele publicar depois que ele faleceu. Mas aí eu vou deixar para mais para frente, vocês verem com outro professor. Então, por que o Argonautas do Pacífico Ocidental é um marco para a antropologia? Primeiro, porque ele contribuiu metodologicamente para revolucionar a antropologia, né, como eu já disse. Segundo, porque ele está, né, fazendo um registro detalhado de um sistema de troca, né, um sistema de troca econômicas pautada na dádiva,
utilizado pelos ilhéus das Ilhas Trobriand, tanto entre eles como com os habitantes das ilhas vizinhas. E esse sistema de trocas é o Kula, que não é um sistema de troca minimamente econômico, no sentido da razão econômica, né, que segue essa lógica custo-benefício. Ele não é um sistema de trocas pautado nesses termos. Ele é um sistema de trocas pautado em todo um simbolismo que conecta mitos, que conecta relações de reciprocidade, de obrigações, de dar, de receber, de retribuir. Tá? Pautado em toda uma cadeia simbólica que conecta, né, magia, distribuição de alimentos, casamentos. Então, ele é um sistema de troca total. Um sistema de troca total no sentido de que você, né, não está trocando só elementos categorizados como elementos minimamente econômicos, como comida, por exemplo, e objetos de valor. Não, é um sistema de troca total. Você está trocando elementos econômicos, como comida, farinha, inhame, peixe, mas você também está trocando fórmulas mágicas. Você também está trocando pessoas que podem casar com um determinado grupo de totem diferente ou que não podem. Tá? Então, é um sistema de troca total que conecta instituições políticas, religiosas, econômicas. Tá? Então, o argumento do Malinowski, né, nesse livro, né, ele vai relacionar os motivos da ação individual, a razão e a emoção, né, dos povos Trobriand, à estrutura social mais ampla, né, que são as regras de convívio, os padrões de comportamento socialmente introjetados e socialmente aceitos. Tá? Então, Malinowski como eu já disse, um antropólogo que ele vai dialogar bastante com a psicologia, né? O que a gente conhece como individualismo metodológico. Né? Bom, então vamos ver o Kula. Né? Então, olha, ele vai analisar o Kula não apenas como uma troca de transação econômica, pautado no cálculo utilitário de lucro e perda, de custo-benefício, como eu estava me referindo, né? Mas ele vai analisar o Kula como um fato social total. É um fato social total, por quê? Porque vai envolver diferentes instituições da vida em sociedade, família, política, religião, produção de alimentos, propriedade, etc. Né? E esse sistema de trocas totais, esse fato social total, esse fenômeno social, né, é um fenômeno a partir do qual diferentes instituições vão se estruturar, vão se consolidar, né? Ou seja, vão agir padronizando comportamentos, formas de pensar, com a função de organizar a vida em grupo. Tá? E essa é uma canoa Kula. Olha a canoa Kula. Uma canoa Kula que eu fotografei no Museu Nacional de Roma. Eu fiz trabalho de campo nesse museu entre 2013 e 2014. Fui lá, aprendi a falar outro idioma, italiano, né? Para me comunicar com as pessoas, para entender a lógica organizacional do museu, como o museu adquiriu os objetos, qual a política que, né, fundamenta, que regula a aquisição de objetos, o modo como, né, eu estudo museus, uma perspectiva antropológica. Mas eu segui toda a cartilha do que um bom antropólogo deve fazer. Ir até outra cultura, aprender outra língua, só se comunicar na outra língua, etc, etc.
Então, consegui uma autorização, né, burocrático, imensamente burocrático, consegui uma autorização para estudar esse museu, e aí eu ficava no acervo, e nos dias que o museu estava fechado ao público, eu ficava com o museu só para mim. Então, eu ficava feito um fantasma lá, andando nas salas vazias e fotografando. Então, na seção Oceania, eu achei essa canoa Kula. Fiquei emocionadíssimo quando eu vi. E era era em cima dessas canoas que os trobriandeses se lançavam no mar para trocar todos esses elementos que eu falei, né? Comida, bebida, matrimônio, fórmulas mágicas, peças de madeira talhada ou bruta, que não tinha em todas as ilhas, né? Um arquipélago de ilhas que são a maior parte em rocha, então nem toda a ilha dá para você plantar, coletar madeira, etc. E tal. Então eles se jogavam, pegavam essa canoa, se lançavam no além-mar, e é essa aqui o arquipélago das Ilhas Trobriand, né? Papua Nova Guiné está aqui, tá? E aqui ampliado. Então é um arquipélago de ilhas que fica ali muito próximo à Austrália, no Oceano Pacífico, e o Malinowski se deslocava, né? Essas ilhas, Kiriwina, Caola, Omaracana, e o sistema de trocas era assim. Primeiro, o motor desse sistema de troca eram colares e braceletes de concha. Os nativos das Ilhas Trobriand, eles se lançavam nessa canoa, a canoa Kula, que a gente vai ver ela daqui a pouco, a partir de uma fotografia do próprio Malinowski. Eles se lançavam nessa canoa e eles iam trocando esses braceletes de concha, bonitos, enfeitados, e colares de concha. É como se fosse um tipo de joia, que dá status. Olha, a liderança de Kiriwina tem o colar de concha mais cobiçado das Ilhas Trobriand. Então, ele vai trocar com a liderança de Ocaiboma. Ele vai chegar em Ocaiboma, vai deixar o colar com a liderança de Ocaiboma. A liderança de Ocaiboma vai dar a ele um bracelete de conchas. E os dois vão trocar uma aliança política. Fazer uma aliança política. Junto a isso, os outros, né, habitantes de Kiriwina, que não têm o mesmo papel do chefe da aldeia, vão trocar outras coisas, vão trocar casamento, vão trocar uma fórmula mágica para poder colher a melhor madeira para fazer a melhor coroa, a melhor canoa, né? Então você tem um sistema de trocas total, que tem como motor as trocas, digamos assim, das joias, das lideranças políticas. A partir disso, as outras pessoas que seguem, né, as suas lideranças políticas vão trocando joias de menor valor, objetos de menor valor estéticos e comerciais, e trocando outras coisas. Né? Olha, eu estou levando a minha irmã, que está solteira. Você não tem aí uma irmã ou uma filha também que está solteira, que queira você estabelecer matrimônio? Ah, sim, vamos, traz, bora. Faz uma festa, troca, olha, tá aqui, olha, essa é a minha irmã, fulano. Ah, essa, tá, beleza, pronto, agora vamos casar e a gente estabelece uma aliança. Aí eu já venho aqui no ano que vem, já trago toda a colheita da minha plantação de inhame. Ah, aqui a gente não tem inhame, vai ser ótimo, mas tem peixe, eu vou deixar aqui os peixes esperando para lhe dar os peixes. Então, nisso era um sistema de trocas que articulavam diversas categorias de objetos que podiam ser trocados. Então, a partir dos relatos da observação, né, de mitos, rituais mágicos, como também da organização social, né, família, clã, etc., além de trocas comerciais, que também haviam trocas comerciais, né, Malinowski vai argumentar que essas trocas são pautadas não por elementos de custo-benefício, dentro de uma razão instrumental econômica, mas essas trocas elas são pautadas mais por elementos de emoção e magia.
E não por razões utilitárias, como diziam os economistas. Quando os economistas da London School of Economics olhavam para esse sistema de troca, diziam, olha, tá vendo? Eles estão trocando porque é da natureza humana fazer trocas comerciais. Percebe? Eles estão buscando o custo-benefício, eles querem maximizar seus interesses. E o Malinowski estava dizendo, não, eles não estão pautados em nenhuma razão instrumental que faz das pessoas um mero instrumento de maximização de interesses. Eles estão pautados na magia, porque para eles trocarem, eles têm que pedir licença a uma série de mitos, deuses, etc. E eles estão pautados também em trocas que são articuladas pela emoção, não por essa razão econômica. Tá? E aí a gente tem agora uma canoa, né, em movimento, fotografada pelo Bronislaw Malinowski. Tá? Uma canoa Lacatoy, como eles falavam. Né? Que é a mesma canoa que essa aqui. Só que essa aqui está desarmada, desmontada, né, sem a sua vela, sem o mastro, e está no museu. Então, diferente da lógica argumentada pelos amigos da economia, o Kula, ele é um sistema de troca pautado principalmente pela magia e pela emoção. Tá? A razão que regula esse sistema não é uma razão pautada na lógica de maximização dos seus interesses, é uma razão pautada na magia, tá? Porque a magia é uma das principais forças psicológicas que vai permitir a organização social e a operação desse sistema de trocas conhecido como Kula. Então, eu passei para vocês lerem o prólogo, os agradecimentos e a introdução. Tá? Então, o prólogo é interessante, né? Porque mostra as preocupações da antropologia na época do Malinowski. Então, para quem lê o livro, né, você vê que o Malinowski começa falando, poxa, eu inventei o melhor método, a observação participante, eu sou o cara, eu inventei uma coisa fantástica para a antropologia, a observação participante que vai refinar a etnografia, delimitar a etnografia como a metodologia-chave para uma boa antropologia. E logo agora que eu fiz a melhor coisa que um antropólogo podia fazer, os selvagens estão desaparecendo. Os povos, né, as outras culturas, para utilizar uma palavra mais apropriada, né, selvagem, o Malinowski usava essa palavra, mas não é. A gente não usa mais. Então, veja, o Malinowski ele começa o prólogo dizendo, poxa, na verdade eu acho que é James Fraser. Deixa eu dar uma olhada. Não, tem um prólogo do Malinowski aqui. Eu acho que o Fraser, ele faz a apresentação. Não, o prefácio é de Fraser. Malinowski é o prólogo. Então, o Malinowski vai dizer, poxa, logo agora que eu inventei a melhor forma de coletar dados, o objeto de estudo da gente está acabando, que são os povos, né? A diversidade cultural, a globalização está vindo, está, né, avançando pelo globo, né, levando novas formas de se relacionar, levando uma outra lógica, essa lógica economicista, né, do lucro-benefício. Então, os rituais estão se perdendo, as crianças não querem mais saber da cultura local, querem viajar para a metrópole, etc, etc. O que a gente vai fazer? Bom, vamos documentar todas essas culturas que estão desaparecendo. Hoje em dia a gente sabe. Né? A gente vai analisar o contato entre culturas. Então, o contato entre diferentes culturas nunca vai acabar. Por mais que as culturas se transformem, né? Se modifiquem. Mas na época do Malinowski, o que se tinha no panorama da antropologia era isso, olha, a diversidade cultural está acabando, então vamos documentar, registrar tudo. Porque eles é o que existe de mais próximo da nossa essência humana. Isso utilizando os termos da época, tá, pessoal? Então, o Malinowski está muito preocupado com isso.
tá? Em documentar a diversidade cultural antes que elas acabem, por causa do processo histórico que vai passando por cima que vai passando por cima de tudo, né? A história, ainda mais a história pós desenvolvimento da propriedade privada e do sistema capitalista, né? Que vocês devem ter visto em Weber, na Ética Protestante, que é um livro fantástico. Então, bom, Malinowski vai se debruçar e tentar fazer esse registro da diversidade cultural com foco em todas as dimensões da vida social, a dimensão psicológica, a dimensão cultural e a dimensão social. Então, veja, pessoal, lembra que eu disse que a escola funcional estruturalista é uma escola que tem uma perspectiva sincrônica. O que é sincronia? É quando o antropólogo ele quer ver aquela cultura nos termos daquela cultura. Ele não quer ver as influências da história naquela cultura. Então, o Malinowski ele vai para as Ilhas Trobriand, né? Mas quando o Malinowski chega nas Ilhas Trobriand, não era uma cultura isolada. Nas Ilhas Trobriand, havia uma série de comerciantes ingleses, franceses, australianos, que estavam lá nas Ilhas Trobriand. Traficantes de pérolas, né? Comércio de pérolas que havia ali, era um arquipélago. Né? Então, quando o Malinowski chega, ele chega primeiro na casa de um outro inglês como ele. E aí conversa com outro inglês. Eles já tinham uma moeda de cobre que eles trocavam com os ingleses para conseguir fumo, tabaco, alguns outros víveres de alimentação. Já tinham sido viciados no tabaco, no fumo. Então o Malinowski chega lá, eles já falavam pidgin, que é um dialeto que quem vem da história ou quem estuda a colonização inglesa e francesa no mundo conhece. O pidgin é um dialeto que esses povos que eram colonizados por ingleses e franceses desenvolviam, que misturava inglês e francês para se comunicar. Então, quando o Malinowski chega nas Ilhas Trobriand, ele vê que já há ali um contato cultural muito forte. Mas quando você lê os Argonautas, nada disso está nos Argonautas. Ele fala sobre isso na introdução um pouquinho só. Depois ele finge que não. Ele constrói uma narrativa, a estética textual dele, o modo como ele constrói o texto, ele utiliza uma série de recursos da literatura, da própria escrita, que vocês vão aprender mais na frente. Mesmo quem gosta de ler, escrever ou não gosta, vai terminar tendo que aprender, que você não pode passar por um curso de ciências sociais sem aprender isso, sem aprender a ler e a escrever. Então, o Malinowski, quando ele escreve o Argonautas, ele vai utilizando uma série de recursos textuais que ele vai construindo uma imagem para o leitor que ele está num lugar isolado. Tá? O inglês, o europeu que ele encontra, né, vai deixar ele de barco nas Ilhas Trobriand. E ainda brinca, mas rapaz, tu vai ficar sozinho aí. Tu fala a língua deles, não, mas tu vai ficar aí sozinho, tu não quer ficar lá comigo e vir aqui só para pegar o que tu quer. Não, ele diz, não, eu preciso ficar aqui e só falando com eles, porque eu preciso aprender a língua deles. Se eu ficar lá com você, eu não vou concentrar no idioma local, eu vou ficar pensando em inglês. Preciso deixar de falar inglês, quer dizer, não deixar de falar, mas esquecer inglês e começar a falar a língua deles para pensar na língua deles. Então, Malinowski, ele vai para as Ilhas Trobriand, e aí é quando ele começa a introdução, né? Imagine o leitor, você chegando numa ilha deserta, que não tem nada, só tem você, não tem ninguém para você falar inglês. De fato, não tinha, só se ele pegasse o barquinho do outro europeu e fosse para lá, e vendo o barquinho indo embora. Então, o Malinowski ele tem uma série de figuras de linguagem, de figuras textuais, né? Que aí vocês vão ver isso mais para frente, em Antropologia 3, como mobilizar essas estratégias, etc. Então, o Malinowski ele cria aqui uma série de estratégias para justamente querendo assumir essa perspectiva sincrônica. Então, ele pega um povo que já teve bastante modificada a sua cultura, pela intensidade do contato,
com outros povos, ingleses, australianos, franceses, e ele, através do recurso da escrita, isola aquela cultura, né? Como se aquela cultura ela não tivesse contato com outros povos, e ele quer ver a essência daquela cultura. Ele está aplicando uma perspectiva sincrônica. Tá? Então, ele começa o texto dando esse contexto. Né? Olha, eu estou me isolando aqui, nesse grupo isolado, mas que eu já estou dizendo para vocês que não era um grupo isolado, mas que ainda estava muito preso às suas tradições culturais, ainda não tinha um contato tão intenso, mas já tinha contato. Falavam outro dialeto, já tinha uma moeda de cobre para fazer algum tipo de troca. Já compravam fumo dos europeus, já estavam viciados em fumo, em tabaco, em nicotina. Mas o Malinowski, ele limpa essas rasuras, né, porque ele está justamente adotando uma perspectiva ahistórica, sincrônica, e ele, né, a partir disso, dá esse contexto. Estou numa ilha isolada, as Ilhas Trobriand, que é um dos últimos arquipélagos isolados do mundo, no Golfo de Papua Nova Guiné. E o que me chama a atenção é que os nativos desse arquipélago são reconhecidos pelos povos ingleses, franceses, australianos, que estão ali colonizando o mundo, né, americanos, australianos, estão ali colonizando o mundo, como hábeis navegadores, como bons artesãos e também como bons comerciantes, no sentido de que eles gostam de trocar, tá? Não seguindo essa lógica da razão econômica ocidental, tá? Que vê em todas as relações humanas uma forma de maximizar seus interesses. Tá? O Malinowski está questionando justamente isso, sustentando que o Kula segue uma outra lógica. Tá? Então, o que é o Kula, em poucas palavras? Que é o que o Malinowski vai estudar, que é esse sistema de trocas. Né? O Kula é um fenômeno econômico caracterizado pela circulação e pelo comércio de diferentes bens. Conhecido na Europa. Na Europa já tinha chegado. Olha, tem um sistema econômico lá. O pessoal fala, o Kula, o pessoal lá das Ilhas Trobriand se envolve. Só que a gente já viu que não é meramente um sistema econômico. É um sistema de trocas, que também envolve trocas econômicas. De comida, etc., de madeira, de ferramenta, etc., etc., etc. Tá? Mas não se restringe a isso. Justamente é um sistema de trocas totais, é um fato social total. E aqui são os famosos braceletes, né? Os braceletes Trobriand, conhecidos como Muwali, tá? E os colares de conchas, tá? Conhecidos como Soulava ou Baji. Tá? Então, o sistema de trocas tinha como motor, o que impulsiona a troca desses colares, aqui embaixo, e desses braceletes. Quem é que tinham esses colares? As pessoas que tinham ali um poder maior na hierarquia das Ilhas Trobriand. Né? Os chefes, os parceiros comerciais dos chefes, os maiores plantadores de macaxeira, de mandioca, de aipim, os grandes cultivadores. Aí depois vem as pessoas que trocam outros elementos na esteira desses colares. Então é uma troca cerimonial, quase como se fosse uma troca de joias entre os reis, as lideranças locais, que saem puxando outros elementos,
Justamente por isso é um sistema de troca total. É um fato social total. Fato social total porque sai conectando todas as instituições sociais presentes naquele grupo. Você não troca apenas elementos econômicos, como colares e braceletes, que têm um valor não de mercado, mas um valor de dádiva assim fundamental para eles. Você troca outros elementos também, simbólicos e materiais. Tá? Então é este o objeto de estudo do Malinowski. Não é o Kula como um sistema econômico, não. É a circulação de objetos e bens de natureza material e imaterial entre os nativos das Ilhas Trobrianas. E essa circulação de objetos de bens de natureza material e imaterial entre os nativos das Ilhas Trobrianas é conhecido como Kula. Então é esse o objeto de estudo dele. Tá? Então ele divide a introdução, né, a introdução dessa monografia, a introdução desse estudo, onde ele vai apresentar o seu método, que é justamente a observação participante, como uma chave para produzir etnografias científicas. Tá? Então, no primeiro ponto, ele faz esse contexto da descoberta. Ele apresenta, né, a chegada dele na ilha, ele apresenta a perspectiva teórica e metodológica na qual ele está embasado, e ele apresenta ao leitor, né, esse contexto. Né? Ele contextualiza o objeto de estudo dele, que é esse sistema de trocas de dádivas, tá? Ou seja, de bens de natureza material e imaterial, que tem a função de ordenar a vida dos habitantes dessas ilhas e de estruturar um conjunto de padrões de comportamentos e regras sociais. Como assim, professor? Um padrão de comportamento? Olha, se tu recebe uma coisa, tu vai retribuir. Tu não vai nem pensar muito, tu vai retribuir. Porque se tu não retribuir, a turma vai começar a dizer que tu é sovina. Pô, eu dei um presente a ele, ele não me deu nada. Que cara sovina. Ah, eu não vou negociar mais com o pessoal, eu não vou mais trocar com o pessoal daquela ilha, não. Eu já dei eu já dei uma coisa, ele não retribuiu. Aí eu dei outra coisa, ele não retribuiu. Quer saber? Eu vou entrar em guerra com aquela ilha. Olha a anomia. Então, o sistema de trocas, Kula, é um sistema de trocas pautadas na dádiva. É uma instituição social. Depois eu vou ler. É uma instituição social pautada na dádiva, tá? Cuja função é ordenar a vida desse grupo de ilhéus, né, desse arquipélago chamado Nova Guiné, das Ilhas Trobrianas. Tá? E no momento em que esse sistema de trocas comerciais e simbólicas, né, tem a função, se transforma numa instituição que tem a função de ordenar a vida desse povo, ele vai estruturar comportamentos, padrões de comportamento, padrões de pensamento. Então, quando você dá um presente, você sabe que ele vai retribuir o presente. Pode não ser hoje, pode ser ano que vem, quando a gente fizer o Kula de novo. Mas você sabe que ele vai retribuir. Quando não retribui, é algo que é inesperado. Pô, eu dei o presente, ele recebeu e não retribuiu. Porque quando tu dá um presente e a pessoa não recebe, aí, beleza, eu já sei que ele não vai retribuir porque ele não recebeu, eu vou passar para outro. Mas se eu dou o presente e ele recebe, o padrão é que ele... O padrão que está estruturado aqui, consolidado, é que ele devolva, retribua. Se ele não retribui, isso vai ser ruim. Pode trazer desgraça, pode trazer a morte, pode trazer bruxa.
Aqui eles têm uma relação com as bruxas muito forte também. Semelhante a que o Pritchard viu ali quando estava estudando o Zandi na África. Deixa eu ver o que foi que a Ava escreveu aqui. Pois é. É um sistema de troca que tem uma moral e uma ética que você precisa seguir, né? Nossa, eu tô cansado. Bom, depois disso, o Malinowski, ele vai já entrar mais especificamente, depois que ele faz um contexto da descoberta, né? O contexto da descoberta é assim, apresentar ao leitor um contexto de como ele descobriu, se inseriu, definiu aquele objeto para ser estudado, né? O contexto da descoberta. Então, o ponto 1 da introdução, o subcapítulo 1 da introdução é onde ele vai oferecer um contexto da descoberta. Justamente ele vai chamar o ponto 1 de tema, método e objetivo a introdução. A introdução é onde ele vai discutir o tema, o método e o objetivo da pesquisa. E aí ele divide a introdução em 9 partes. Bom, a segunda parte, ele já entra apresentando ao leitor os métodos que ele está utilizando, né, na coleta de material etnográfico, as técnicas de coleta de dados. Tá? Então, olha o que ele diz. Um trabalho etnográfico só terá valor científico reconhecido se permitir ao leitor, seja ele cientista ou não, identificar, de um lado, os resultados da observação direta e participante, observar os resultados das declarações e interpretações nativas e, de outro lado, as interpretações do etnógrafo, baseado em suas vivências com os nativos. Então, o que é um trabalho etnográfico científico? É um trabalho que permite ao leitor ver que o antropólogo esteve, de fato, lá, na outra cultura, participando, observando a dinâmica cultural, colhendo as declarações dos nativos na língua nativa. Me fala sobre isso. Por que é que sua irmã não pode casar com aquele rapaz e só pode casar com o rapaz daquele outro totem? Me fala sobre isso. Ah, é? E o que é que você pensa sobre isso que você me falou? Então era assim que o Malinowski executava a sua etnografia. Você tem que observar. Quando você está observando, você está identificando coisas. Olha, saí da minha barraca hoje e observei um desentendimento entre duas famílias por causa do casamento de 2 jovens. A família X propôs casamento entre o seu primogênito e a primogênita daquela família. Mas a família Y não aceitou e houve uma discordância. Deixa eu ir lá perguntar, olha, o que foi que aconteceu hoje de manhã cedo quando eu vi a família X vindo até você, família Y, propondo casar o filho dele com a filha de vocês. Aí ele vai dizer, aconteceu isso, aquilo, outro. Ah, foi mesmo? E me diz uma coisa, o que é que você acha disso? O que eu acho disso? Nunca parei para pensar, ninguém nunca me perguntou. Já que você está perguntando, eu vou falar. Eu acho que isso é errado, porque ele vem do totem da palmeira, e nosso totem também é relacionado com um tipo de palmeira. Então, né, dois clãs que estão inseridas nesse contexto de um totem de palmeira, uma palmeira X e uma palmeira Y, não pode se relacionar, é proibido, senão os deuses vão, né, lançar uma maldição sobre nós, eu não vou conseguir ter uma boa colheita de cocos e de palha. Ah, é? E o que você acha disso? Você acha isso
Ruim, bom. Então, a estratégia do Malinowski era essa. Então, o Malinowski está dizendo o seguinte, olha, para uma boa etnografia, para uma etnografia científica, você tem que, primeiro, definir seus princípios. Qual é o seu primeiro princípio? Eu tenho que ir lá, observar, em loco. A partir da minha observação, eu vou poder aprender a língua, entender o que eles estão falando. A partir do momento em que eu estou lá, eu vou aprender a língua e vou poder observar melhor o que eles estão falando. Quando eu observo o que eles estão falando, eu vou coletar a declaração deles sobre os eventos que eles estão comentando. Depois que eles me derem uma declaração, um relato sobre o que está acontecendo, que eu tiver ali um mapeamento do que está acontecendo, aí eu vou perguntar a eles o que é que eles acham daquilo. Aí eu vou ter uma observação minha sobre determinado evento. Como eu sei a língua, porque eu estou lá aprendendo a língua, eu vou observar determinadas falas que surgiram, que vão me dar um contexto sobre aquele evento. Depois eu vou perguntar para ele, né, uma descrição dele daquele evento, para que ele me dê uma descrição precisa, com as palavras dele, na língua dele. E depois disso eu vou pedir que ele emita um juízo de valor, uma opinião dele sobre o que é que está acontecendo. Só a partir disso eu vou poder estabelecer o meu segundo princípio, ou seja, fazer a minha interpretação desses dados, baseado na minha experiência ali. Então, percebe, é bem sofisticado o que é que o Malinowski está propondo. Por isso que ele é um marco de ruptura, né? Numa antropologia que se fazia para outra que surge a partir dos argonautas do Pacífico Ocidental. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que é importante deixar evidente para o leitor que o etnógrafo ele está familiarizado com os fatos sociais que ele está descrevendo e com as condições, né, em que estão sendo produzidas aquelas informações, em que aquelas informações que ele está descrevendo foram obtidas. Então, quando ele estabelece esses dois princípios como base para a pesquisa etnográfica e para a coleta de dados antropológicos, ele está pensando em deixar claro para o leitor, cientista ou não, que a antropologia é uma ciência, que tem um rigor metodológico bastante grande. E ele está tentando deixar claro para o leitor que é possível seguir esse rigor metodológico e, a partir desse rigor metodológico, produzir uma descrição fiel daquela cultura, da diversidade cultural. Não mais descrições abstratas que não têm paralelo com a realidade, mas uma descrição vinda de alguém que viveu aquela realidade, que aprendeu a outra língua daquela realidade, que conversou com os nativos, que colheu descrições em primeira mão dos nativos sobre aquela realidade. Que, além disso, ainda pediu para os nativos pensarem, olha, mas por que você faz isso? Você já me descreveu o que você faz. Mas você já parou para pensar por que você faz isso? Me diz, faz esse esforço. Então, isso causa um efeito de verdade no leitor. Isso causa um efeito de verdade no leitor. Olha, ele não só esteve lá, como ele esteve lá e ele conseguiu descrições em primeira mão de como é a vida ali, e ele ainda conseguiu interpretações em primeira mão de como é a vida ali. Depois disso, ele conseguiu estabelecer uma interpretação socioantropológica verdadeira sobre determinado evento, porque ele esteve lá, ele ouviu os nativos, ele pediu explicações dos nativos do porquê que eles fazem aquilo. Então, isso cria no leitor uma ideia de verdade, de segurança dos dados. Tá? E aí ele também demarca um território da antropologia, porque diferente do historiador, que vai procurar documentos, né, escritos nessa época, hoje em dia não, tem a nova história, que também dialoga com relatos orais, etc. Mas na época, a historiografia, né, tem como princípio metodológico você pegar os dados produzidos por terceiros, mas dados produzidos por terceiros que se transformaram em documentos confiáveis. O etnógrafo, o antropólogo, não. Ele vai produzir seus dados a partir de explicações e relatos orais, da memória humana. E ele vai produzir um estudo rigoroso científico que vai transformar esses relatos
da outra cultura em um dado confiável. Tá? Pessoal, vamos parar por hoje. Eu não tenho mais condição de falar. Tá? 8h50. Próxima aula a gente começa com Franz Boas. A gente termina o Malinowski, tá? Rapidinho. E começa com Franz Boas. Tá? Eu queria só terminar essa aula dizendo, pessoal, quem ainda não entregou o trabalhinho para recuperar a nota, por favor, entregue. Tá? Não vai ter problema nenhum. Só tem a lucrar. Quem entregar, eu vou corrigir o trabalho e acertar a nota. Tá? Agora, se você não entregar, eu não vou poder fazer nada. Vai ficar aquela nota lá. Tá? Então, próxima aula, a gente ainda continua com o Meet do Google. Eu já soube que ele vai ficar até o final do semestre, mas eu esperava ficar sabendo isso da reitoria. Fiquei sabendo isso de outros colegas que estão como eu, tentando se situar. Então, próxima aula, seguimos com o Google. Próxima aula, a gente vai ver um texto de Boas bem bacana, Raça e Progresso, que é um texto em que ele está analisando o racismo nos Estados Unidos. Vocês sabem, o senso comum sabe, né, que até a década de 60, talvez um pouco mais, haviam ali políticas institucionais americanas pautadas na segregação racial. Então, o Boas ele tem um estudo muito atual, fantástico, produzido ali nas primeiras décadas do século XX, analisando como se dava essa segregação racial nos Estados Unidos. E antes da gente começar com o Boas, a gente finaliza o Malinowski. Tá? Por fim, primeiro, quem me entregou o trabalho, entregue. Por fim, seguimos na aula que vem com o Boas e com o Google Meet. Por fim, próxima aula, se eu souber mais alguma informação sobre o retorno presencial em março, eu trago para vocês. Até agora, não há nenhuma garantia. Tá? A gente só vai saber nas próximas reuniões do Conselho Universitário, que estão acontecendo toda semana, tá? Para decidir um possível retorno presencial em março. Alguma dúvida, pessoal? Querem falar alguma coisa? Nada? Bom, então, boa noite, tá, pessoal? Qualquer dúvida, tragam a aula que vem, tá bom? E aí, por hoje, paramos aqui no Malinowski, faltando aqui 5 minutos para as 9 horas. E aí, próxima aula, a gente retoma de onde parou e avança com Boas. Tá acabando já, né? Tá acabando. A gente deve ter ali, no máximo, umas 2 aulinhas. Próxima semana, outra. Talvez mais 3. E aí é prova AB2, reavaliação e prova final. Tá? Quem não entregou o trabalho, entregue. Boa noite. Até semana que vem. Tchau.